Vários temas aí para abordar, né? Volta às aulas da rede municipal de ensino, a entrega dos carnês do IPTU, falar um pouco da estiagem também, a falta de chuvas, né? Como é que está a situação aqui em Lajeado? E uma outra também, uma outra situação que é em relação ao Parque Ney Santos Arruda, né? O belíssimo parque, muitas pessoas solicitando banheiros e tem novidades em relação a isso. Bom dia, Gláucia, tudo bem? Bom dia, Ricardo, bom dia, Bom Rita. dia. Bom dia especial aos nossos ouvintes. Então, Gláucia, como é que está essa semana? Muito trabalho. A gente estava conversando aqui já nos bastidores, né? Comentávamos que em outras épocas, talvez nesse período fosse um pouco mais tranquilo, né? Mas esse ano já começou a milhão, como se diz. A gente percebe, né, antigamente os meses de janeiro e fevereiro eram de pausa e hoje isso não acontece mais, talvez por a gente ser uma cidade grande agora, com quase 100 mil habitantes, então percebemos aquela pequena parada logo ali no Ano Novo, mas depois, em janeiro e fevereiro, a cidade começou a viver e agora, vivenciar tudo de novo e agora com a volta às aulas, mais ainda. E falando então em volta às aulas, né, segunda-feira começa o nosso ano letivo. Aliás, nesta segunda a gente já começou com as escolas de ensino infantil, né, quase 4 mil alunos, e a partir então de segunda que vem começa o ensino fundamental, que são mais de 6 mil alunos. Nesse total aí nós temos cerca de 1.500 profissionais trabalhando, né? Então vê quanta gente retorna ao seu dia a dia nesse período. Como é que tem sido o retorno da educação infantil e aquilo que a gente acaba sempre falando, tocando naquele ponto, que são as filas, né, Glaucio? O que a gente pode falar em relação a isso, a novidades? Olha, o que a gente tem visto? A gente tem todo ano conseguido avançar, até pela construção de novas EMEIs, pelo aumento de salas de aula, mas a fila, todo dia tu pode se inscrever. Então, zerar a fila, a gente viu que é utopia, não consigo, né? Hoje eu encerro ela, amanhã já tem alguém se inscrevendo, já tem outro pai na fila, mas eu acho que a gente conseguiu evoluir bastante, né? Nesse período de gestão, quase 2 mil vagas foram abertas, né? Agora a nossa fila deve estar em 400 crianças na lista de espera. A gente vai conseguir colocar mais algumas durante o ano, com certeza, com a abertura da EMEI no Bom Pastor. E, claro, não vou dizer que a gente vai zerar, mas a gente consegue se aproximar de um número bem pequeno. Já tem como programar, planejar. Claro, a fila ela sempre vai aumentando, né? Novas crianças, né, vão entrando nessa fila. Para daqui para frente, mais ou menos ter uma ideia de quanto, em média, né, quantas crianças estão nessa fila, né? E se tem projeção de se construir novas creches ou remanejar essas vagas em outras escolas. Isso é um pouco difícil de prever. É difícil fazer essa projeção, Rita, e agora a gente também, eu acho que eu já até comentei nos programas anteriores, nós temos uma preocupação que durante os últimos, então, 6 anos, foi baseado em aumentar, né, essa oferta nas escolas infantis, mas essas crianças crescem. E daí elas chegam para as escolas fundamentais. E o que a gente viu é que a gente não tem vaga agora nas escolas fundamentais. Então, não tem vaga ou não tem fila? Não tem espaço nas escolas fundamentais, né? Porque a gente aumentou o número de crianças. Não tem vaga maneira de... A gente ainda consegue absorver, mas está chegando um momento que a gente vai ter que... Esse ano já foi difícil. O que eu digo difícil, Ricardo? Por exemplo, está faltando uma sala no MEMEF. O que eu vou fazer? Deixa eu adaptar a biblioteca, vou tirar a biblioteca e vou transformar a biblioteca numa sala de aula. Porque tá vindo as crianças da EMEI e eu não estou tendo lugar. Refeitório. Vou tirar o refeitório. Isso a gente não quer. Então agora. E cada ano a tendência é que essas crianças, né, aumentarem ainda o número. Então agora a gente está fazendo um olhar todo especial para as escolas de ensino fundamental, para a gente conseguir então ter toda, né, essa nossa cadeia abrigada. Nós vamos construir agora uma grande escola no Jardim do Cedro, né, aumentando a Dom Pedro. A Dom Pedro vai duplicar o tamanho. Já é grande a Dom Pedro, né? Já é grande. Ela é uma das nossas maiores escolas e nós vamos duplicar no terreno na frente dela. Tá? Nós já estamos com um projeto bem legal. Então é isso. Agora nós vamos ter que fazer esse ajuste das escolas de ensino fundamental. E o que a gente vivenciou agora pode ser nesses números, né? 100 mil habitantes, está aí a explicação, né? A gente cresce muito rápido, muito rápido. E é difícil os equipamentos públicos
A gente está sempre correndo atrás. Né? Acompanhar, a gente está sempre correndo atrás. Claro, isso não é motivo para desistir. Mas não é fácil. Não é fácil fazer esse acompanhamento. Mas estamos tentando. Estamos, então, sempre visualizando o que está acontecendo para conseguir, então, né, prever essa solução no futuro. Em termos de funcionários, né, de servidores, porque uma vez que se cria uma nova escola ou aumenta, precisam pessoas para também ocuparem esses espaços para... Esse é outro grande gargalo. Eu me lembro que quando a gente começou, o nosso quadro de professores era em torno de 600 professores, né? Não estou falando de todo, porque tem monitores, tem os outros profissionais. Hoje nós já estamos em 870. Né? E é muito difícil a gente conseguir esse profissional. Em todos, né, os lugares a gente vê essa reclamação dos municípios, né, porque a gente não tem mais esse profissional. Então, não adianta eu construir a sala, construir o espaço físico, se eu não tenho o profissional lá dentro. Então... Desafios. Bom, IPTU, Gláucia Schumacher, prefeita em exercício de Lajeado. Os carnês começaram a ser entregues, né? Vão chegar mais uma vez pelos Correios. Até tem ouvinte aqui que está perguntando. Ela disse quando vão chegar os IPTUs nos apartamentos no Novo Tempo 2. Enfim, é algo bem pontual, mas estão sendo entregues. A previsão é que todos recebam o IPTU até quando, Gláucia? Previsão até dia 20 de fevereiro. E o vencimento, o primeiro vencimento? O primeiro vencimento é dia 7 de março, com 15% então, de desconto. Pessoal, se alguém está muito ansioso, pode dar uma chegadinha lá no shopping, no Tudo Fácil, a gente já falou isso, né? Também pode lá conseguir imprimir o seu carnê, né? Mas, se conseguir, aguarde em casa que vai chegar o carnê para fazer o pagamento. Então, respondendo para Maria aí, lá do Novo Tempo 2, até o dia 20 de fevereiro deve chegar lá. É a previsão. E você falou da questão do Tudo Fácil, mas tem o site da prefeitura também. Tem o site, claro, pode imprimir do site, né? Quem consegue, também é uma facilidade, né, de poder fazer isso. E ter um acesso mais rápido. Aliás, falando em site, né, tem a questão do .gov.br, né, que teve essa mudança também no site da prefeitura, que agora passa a utilizar o .gov.br. Isso não muda muito no geral do sistema, né? É mais por questão de segurança mesmo. Eu acredito que sim, Rita. Desse assunto eu não estou muito a par, porque da informática, o que muda tecnicamente, mas depois eu posso te passar. Mas é mais uma questão, a princípio, eu acho que de segurança mesmo, de acessos ao site, né? A gente sabe que Lajeado não tem muito a questão. A gente é urbana, uma cidade, mas tem também, e tem as suas consequências, independente para a agricultura ou para outras demandas aí. Como é que está em relação à estiagem? Essa seca que estamos tendo aqui, mais de 20 municípios da região já decretaram situação de emergência. Lajeado pensa em decretar, está perto disso, ou é algo que não deve acontecer? E para quem está faltando água ou alguma outra situação nesse momento? Olha, a gente ainda não tem esse problema no radar, não está próximo. Até eu estava conversando com o secretário de Obras, que a gente enfrentou esse problema no ano passado. Então, logo o primeiro alerta é que os agricultores, então, pedem auxílio da prefeitura para trazer a água. E daí a gente consegue fazer, né, trazer a água através de caminhões-pipa, mas ainda não houve esse pedido, né, diferente do ano anterior. Então, Lajeado ainda, né, está conseguindo passar de uma maneira mais tranquila nessa situação. Esperamos que agora que tem uma possibilidade de vir mais chuvas, né, consiga se estabilizar. Senão... Hoje é 1% de área de agricultura aqui em Lajeado? Muito pouco, né? Mas né? Mesmo assim, no ano passado, a gente teve bastante problema, né, com a estiagem. Esse ano ainda, né, segundo informações que eu tive agora com o secretário de Obras, ainda não houve pedidos, né? Que esse é o primeiro auxílio, né? O primeiro auxílio vem, então, com... Primeiro alerta que tem ali é quando acontece isso. Até para tratar animais, enfim, né? Que no ano passado a gente teve isso, né? De ter que tratar os animais, estava faltando água, enfim. A gente tem feito levantamentos, né, Ricardo? E são mais de 20 municípios da região. Com certeza já deve estar aumentando ainda mais, mas Lajeado, então, por enquanto, está levando bem essa situação. Uma outra pergunta que a gente teve, inclusive, na semana passada, e que as pessoas vêm fazendo em relação ao Parque Ney Santos Arruda, que estão utilizando ele muito bem, né? A gente percebe passando por lá, né? As pessoas gostaram das novidades, é em relação a banheiros, né? E tem alguma novidade em relação a isso? Instalação de banheiros lá? Sim, temos novidades. Quando eu vim aqui até em janeiro, a gente tinha comentado, né, que a ideia não era logo fazer banheiros, porque nós temos a previsão de dar uma concessão de
de fazer um parque de alimentação e acabaria os banheiros acontecendo nesse local. Mas a gente viu que com a inauguração e com a demanda, como ele está sendo utilizado, a gente não vai conseguir esperar. Então, nós fizemos agora, vamos fazer uma experiência já nesse domingo, né? Então, nós vamos ter banheiro no parque a partir desse domingo. Nós fizemos um contrato emergencial e durante esses 2 meses ainda de verão, então, nós vamos resolver com isso e depois a gente decide como é que a gente vai fazer efetivamente a construção de banheiros, locação, como é que vai ficar melhor. Até o pessoal, então, vai poder nos dar esse feedback de como está funcionando esses banheiros. Eles vão ser instalados logo atrás da pracinha, não do círculo de águas, da pracinha, bem ao fundo. E, então, nesse domingo, a gente já vai poder ver como é que vai funcionar isso. Que realmente, a gente sentiu que era uma grande necessidade. Falando né? com amigos no final de semana, foi justamente isso. Puxa, fomos lá, levamos as crianças adoraram o parque, mas tem que ter um banheiro. Né? O parque está maravilhoso, mas tem que ter banheiro. E a gente percebe isso. Explique um pouco melhor, Gláucia, como é que vai ser esse banheiro? É o mesmo banheiro que estava lá, por exemplo, quando teve a inauguração do Círculo das Águas, aquele banheiro que estava na Semana Farroupilha, também no Parque dos Dique, que não é aquele azulzinho. Não, né? Isso, exatamente, não é aquele azulzinho. Unitário, né? Um trailer, ele vem trailer, tipo num trailer, isso, é um banheiro ecológico, sustentável, e ele vem num trailer, é uma espécie de trailer, de caminhonete, como é que eles chamam, né? Nessa estrutura. Vai ter um para homens e um para mulheres? Qual Até nessa experiência, acho que ele vai botar, então, 2 para mulheres e 2 para homens. Quantas pessoas que vão poder utilizar ali o banheiro ao mesmo tempo? Tem uma ideia? Não sei te precisar, porque no dos homens tem um mictório que pode entrar mais, então, ao mesmo tempo, né? Mas por isso que a gente vai ter que perceber se isso vai ser suficiente, como é que vai andar. Claro que nos domingos, sábados e domingos, a gente tem um movimento muito superior, né? Então vamos ver se vai ser suficiente para a demanda. E você falou, nesses 2 meses de verão, significa que vai ficar fevereiro e março ainda, ou até quando que vai ficar o banheiro lá, dessa forma? Nesses 2 meses, mas sim, para a gente poder se programar e colocar outra forma. Vamos testando, né? Na verdade, é um teste, mas a gente viu que não dá para deixar sem banheiro. Então, nesses 2... janeiro já acabou, fevereiro já está quase na metade, mas sim, porque a gente sabe que vai ter muito... Vai ficar, não vai ser algo que vai colocar esse final de semana e depois vai tirar. Vai ficar. Ele permanece. Então, as pessoas que forem ao parque já a partir de domingo. Domingo de manhã. Domingo de manhã, então vai ser a instalação. Me cobrem, né? Porque tá combinado de domingo. A instalação é no domingo de manhã? Domingo, a partir das 10 horas, já é para estar funcionando. Tá, sábado, então, ainda não. Sábado ainda não. A gente teve um pouquinho de dificuldade para conseguir. É detalhe, mas enfim, tem ideia de que significa em termos de valores isso? Para a prefeitura? Porque tem... 20 mil mensal. 20 mil mensal. E construir banheiros? A gente está avaliando se é melhor a locação, até porque construir tem o problema da fossa, ali é um local onde é que pega água, então tudo tem que ser avaliado, né? E esse banheiro não, esse ele consegue fazer um recolhimento diferenciado, então por isso que essa experiência agora com esse tipo, para ver se ali, naquele local, o ideal é esse modelo. E de repente, né, se a gente constrói... O que acontece quando a gente loca? Ele que vai limpar o banheiro, ele que vai fazer a higienização e tudo, vai recolher os resíduos. E quando é com a prefeitura, nós vamos ter que ter alguém que vai cuidar, alguém que vai limpar. Então, tem que medir essas despesas para ver se às vezes não, é muito mais simples construir. Não, às vezes não é muito mais simples. Ele acaba saindo mais caro. Tem a depredação, enfim, uma série de coisas que podem acontecer. Então, por isso... realmente vai ser uma experiência para ver se vai dar certo. E uma experiência agora no momento que mais ele está sendo usado. No né? Parque dos Dique tem uma lancheria também. Ali acho que é concessão, né? Isso, enfim, então ali no Parque Ney Santos Arruda. Vai ter algo nesse sentido também? A ideia futuramente é fazer isso. Mas como agora a gente não tem nem a praça de alimentação, então não daria para esperar, né, Ricardo? Até... Sim. Essa concessão. Caiu tanto no gosto das pessoas que elas estão indo visitar. Então, daqui a pouco tem bastante gente, vai querer comprar uma água, enfim. Aí, hoje em dia ainda não tem, né? Não tem. Claro, a gente fica extremamente feliz que deu certo, mas a gente achou que as coisas iriam ser um pouquinho mais devagar, que faz isso, né? Daí planeja aquilo. Mas, ainda bem, né? Que todo mundo está aproveitando um verão tão quente como esse. Então, é uma felicidade que realmente assim a gente como o Círculo das Águas, né? Consegue... E realmente estamos aproveitando. Gláucia, alguma outra demanda em especial dos últimos dias ou para a próxima semana aí?
Eu só queria destacar que antes a gente falou do ano letivo, então segunda-feira tem abertura com todos os professores e nós vamos fazer uma palestra para o nosso grupo de colaboradores, e nessa palestra, quem é da educação deve conhecer, nós estaremos trazendo o palestrante Antônio Nóvoa. Ele é de Lisboa, ele foi reitor da Universidade de Lisboa, e o Antônio ele é uma referência na educação mundial, muito conhecido na Europa. Né? Então, gostaria de salientar isso, porque a gente está investindo nisso. Então, ele vem para Lajeado, acho que ele só veio uma vez para o Rio Grande do Sul, veio para Gramado, e vai poder, então, contribuir com essa formação. Porque quando a gente fala em educação, né, Rita, eu sei que a gente sempre diz falta vaga, mas a educação não é só vaga de creche, né? A gente tem que pensar em tanta coisa para a nossa educação, né? Não é só o espaço físico, não é só colocar o aluno lá, é de a gente ter realmente uma educação de qualidade. Né? Ficando na educação ainda, o Rogério Schneider diz: para um aluno da 7ª série vindo de outro estado, precisa fazer esse cadastro no sistema ou procurar uma escola próxima ao bairro residencial? O ideal é que ele se dirija à Secretaria de Educação. Né? Porque daí lá eles vão alocar ele para... Porque às vezes, mesmo que ele more perto de uma escola, talvez lá não tenha vaga, né? Então a gente não O ideal é que a gente oferte as vagas nos bairros onde as pessoas residem. Essa é a preferência. Mas a gente não consegue, né? Então o melhor local para ele ir é na Secretaria de Educação. A Janete, com essa porcentagem de agricultores, tem como pedir decreto de calamidade pública em relação à estiagem, ela está falando? Se fosse sim, mesmo que se né? atingisse todos, né, e a gente não tivesse como, né, resolver essa demanda, sim. Que foi o que aconteceu no ano passado. No ano passado. Teria que até fazer um cálculo, um estudo, mas eu imagino que Lajeado, mesmo tendo apenas 1% de área rural, daqui a pouco vai ter mais agricultores do que alguns outros municípios, claro, né? Porque eles são muito menores. Pelo né? próprio tamanho, exatamente. Sim, mas dá. 1% de Lajeado representa muitas vezes o município inteiro aí, né? Ouvinte Joana, do bairro Montanha, questiona sobre a questão do lixo que está sendo colocado no terreno ao lado do posto de saúde do bairro Montanha. Se a prefeitura está sabendo e se vai ser feita alguma coisa. Fala, inclusive, da chegada de novos papeleiros ali, no local próximo aonde tinha papeleiros antigamente. Vou ter que verificar essa situação. Não sei se ela está falando onde é que foi feita aquela... Onde é que foi retirada? Eu acho que é próximo ali, tinha o Boqueirão, acho que era, né? A ideia é que ali não tenha mais nada, então vou ter que verificar se é ali que ela está falando. Outra aqui, Maria, comenta se existe algum projeto para os fios de telefone e internet que estão espalhados pelas ruas da cidade. No bairro São Cristóvão, ontem um caminhão quase arrancou os fios próximo ao restaurante Saborear. Falamos hoje, inclusive, desse assunto na reunião com os secretários. É um assunto bem complexo. Nós iniciamos no ano passado, eu lembro, né, junto até com a promotoria. Então, reunimos todos que trabalham na telefonia, então quem trabalha em energia elétrica, e tentamos fazer uma limpeza desses fios, porque o que acontece muito, o pessoal coloca o fio, não usa mais e aquele fio permanece, de a gente conseguir fazer uma limpeza. Então, nós fizemos isso na Alberto Pasqualini, acho que fizemos na Carlos Expor Filho, esse movimento, e ele tem que avançar, né, para a gente conseguir, mas não tem como evitar. Hoje, né, infelizmente, os fios são aéreos. O ideal seria que nós tivéssemos tudo quem sabe, né, subterrâneos. Tudo subterrâneo. Só a Joana, que ela disse que em relação à Montanha, do outro lado da rua do posto de saúde do Montanha. Então é ali que estão jogando muito lixo. Tá, vou verificar, vou anotar. Uhum. Não é onde a gente também do bairro Florestal, o ouvinte pergunta quando vão terminar as obras das câmaras mortuárias ali do Florestal. Isso já é uma pergunta que veio outras vezes. Da reforma ali das câmaras mortuárias. Vou ficar devendo. Achei até que já estava finalizado. Futuramente vai ter rótula também, né? Nós vamos fazer uma pequena mudança lá para conseguir tirar aquelas sinaleiras, fazer uma rótula e vai avançar um pouco nas câmeras. Ela fala exatamente do que ali? Do muro?
Aqui é um ouvinte, né? Ouvinte, deixa eu ver se ele explica melhor. Tá, mas deixa que eu vou anotar para depois dar uma olhada nisso terminar as obras das câmaras mortuárias. Porque sim, foram não feitas. Exatamente. Não é a diminuição do espaço das câmaras para ampliar a via? Mas essa aí não está nem ainda... Ou da própria... Não, é que a gente fez né? A gente colocou grade, fez algumas mudanças Isso lá. Mas eu não sei o que exatamente ela está colocando, mas podemos... Vou anotar também. Vou verificar. Mais aqui, tem mais ouvinte participando. Ele não coloca o nome aqui, mas pergunta se talvez não seria mais em conta a prefeitura comprar um caminhão com bombeiros que estão sendo locados. Que é banheiros, talvez. Banheiros, talvez. É isso, como banheiro, desculpa, foi eu que li errado. Um caminhão com banheiros, como assim, em vez de comprar um trailer, comprar um caminhão. Acho que é isso, né? Talvez locar o caminhão. Eu acho que até é um caminhão que vai ser... Que ele vem com... Mas entre locar e comprar, né? Às vezes parece mais fácil que... Mais barato comprar, mas o que acontece? Tu compra, ele fica lá, ele vai estragando, ele vai perdendo a tecnologia, e quando tu loca, tu tem a oportunidade de sempre ir avançando. Então, às vezes... dizendo, né? Poxa, 20 mil é muito dinheiro. Enfim, opinião aqui do ouvinte. Na calçada do Café Barbeira, no centro, a calçada está com mato há muito tempo. Robert Weber manda aqui o recado também. Isso é no centro de Lajeado, né? O Café Barbeira ali é próximo à delegacia, né? Próxima sede da Vamos CDL anotar para... O Rogério Vitorazzi pergunta à vice-prefeita, na frente da Escola Irmã Branca está cheio de mato e fios soltos. Na outra semana começam as aulas. Essa questão dos fios, né? Que tem em vários locais da cidade. E do mato também. Que dias atrás também, quando o Fornares esteve aqui, também foi muito solicitado aí pelos ouvintes. Bom dia, o milho foi prejudicado 80% em Alto Conventos. Acredito que seja um agricultor aqui, Lauri, que manda o recado no 999-787885. Se chega a isso, então daqui a pouco poderemos ter alguma consequência para Lajeado também, né? Sim, claro. Aqui a gente estava falando dessa demanda emergencial de trazer a água, mas depois a gente tem que trabalhar com os prejuízos efetivos, né? O que aconteceu, que daí é outro momento, sim, com certeza. É isso, certo. Então. Obrigada, Glaucia vai tirar férias, porque o prefeito saiu de novo de férias. Então, não sei se estava prevista essa nova etapa. Ele disse que vão ser férias parceladas, né? Sim, ele tinha me contado que ele ia parcelar. Segundo ele está de volta, né? Mas e a Glaucia? Já... Eu vou deixar para março, para as águas de março. Daí eu tiro uma semaninha de férias. Tá bom, Glaucia, muito obrigada. Conversamos na entrevista de hoje, então, do Troca de Ideias com a prefeita em exercício de Lajeado, a Glaucia Schumacher. Obrigado pelas informações. Bom trabalho na sequência aí dos dias. Isso, obrigada pela oportunidade e vou levar os temas de casa aí para tentar contribuir. E a partir de domingo, banheiros lá no Parque Nessandos Arruda. O pessoal pode ir mais tranquilo. Pode mais tranquilo. Tem mais uma aqui só para finalizar, deixar a polêmica no ar, embora a prefeitura já comprou vagas, né? Mas o ouvinte pede para não dizer o nome dele. O município investe tanto em parques e lazer, seria melhor comprar vagas de creche. Tem muita gente na fila e as mães têm que trabalhar. A gente já falou bastante. Não tem de onde comprar. Esse que é o problema. Sim, poderíamos resolver. As escolas particulares não ofertam, não conseguem absorver essa demanda. Então a gente credencia, né? Todo ano abre para credenciamento, diga assim, escolas particulares venham e digam quantas vagas vocês podem oferecer. E essas vagas que eles oferecem a gente compra, mas não tem mais vagas para comprar. Esse é o ponto. Isso também demonstra, né, que eles também têm demandas, estão saturados. Têm suas demandas. Glaucia Schumacher, prefeita em exercício de